Glória a Deus. Entendes tu o que lês a nossa primeira edição? Mateus capítulo 21, falando sobre o covil de ladrões, muitos aproveitaram esse entendimento e de uma forma distorcida por imaturidade anunciaram que o covil de ladrões se tratava de homens e mulheres que fazem e cumprem a obra do ministério conforme a palavra. As Escrituras apontam no livro de Jeremias, capítulo 7, verso 9, sobre o comportamento de uma igreja que, na desobediência da palavra, como escrito, furtareis vós, matareis vós, quebrando a lei, confiavam em palavras falsas de que nada lhes era proveitosas. Ainda que eles ouvissem a palavra, eles saíam com um estilo de vida diário quebrando a palavra. E assim diziam que eram livres para poderem cometer toda essa sorte de abominações que, disse o Senhor, eu mesmo vi. Mateus capítulo 21, o Senhor Jesus, entrando no templo, disse: esta seria a casa chamada casa de oração pelas nações. E diz assim que Jesus expulsou os cambistas e os que trocavam e os que vendiam as pombas, e depois disso foram ter com ele ao templo cegos e coxos, como no versículo 14 nos mostra, e Jesus curou a todos estes. Jesus, a graça e a verdade, tinha o ministério segundo o sacerdócio de Melquisedeque, que por interpretação é o príncipe da paz e da justiça, tendo nós paz com Deus por meio de Cristo crucificado, e Jesus, que foi feito para nós a justiça de Deus, encontra-se no templo, aonde havia a promessa de que a glória da segunda casa, do segundo templo, seria maior do que aquela que foi no tempo do tabernáculo. A diferença sendo que no Velho Testamento uma coluna de fogo e nuvens representavam a atmosfera da glória de Deus. Esta glória, o homem Cristo Jesus, que se fez carne e habitou no nosso meio, do qual nós vimos a glória do Senhor no templo, na segunda casa. Essa casa seria uma casa onde homens e mulheres que viram a glória de Deus se dedicariam a orar pelas nações para que também a eles fosse estendida a mesma graça que curou-os da cegueira e restaurou-os da paralisia espiritual. Vemos, porém, que os cambistas e os que vendiam pombas sustentavam um sacerdócio de levíticos, o sacerdócio segundo a ordem de Levi, que por sua vez mantinha pessoas coxas, cegas, não os ensinando, como está escrito em Romanos, que recebemos a graça para a obediência da fé. Como está escrito, o pecado não terá domínio sobre vós. Assim sendo, Jesus não está a dizer que eles estavam a roubar. Antes, Jesus estava a dizer que enquanto se sustentasse o ministério de Levíticos, estaria a sustentar-se ou a administrar-se o pecado que ele veio destruir. As ofertas de pombas era segundo a lei de Levíticos para a conformidade do pecado cometido pelo povo. Mas esse sacrifício não agradou a Deus. Antes ele providenciou para si um cordeiro que não cobria temporariamente, mas antes removia o nosso pecado. E assim, quando Jesus entrou no templo, é a glória de Deus, a glória da segunda casa, a maior do que aquela que foi a primeira, veio. A glória da primeira casa era quando se cobria o pecado temporariamente, e a glória da segunda casa seria de uma maior aliança, que não seria temporária, mas a eterna aliança. É importante atentarmos para as Escrituras. Entendes tu o que lês? Para que não sejamos levados cativos por alguém que fraudulosamente
desvia o contexto daquilo que Jesus disse. No livro de Isaías 35, versículos 5 e 6, então os coxos e os cegos vieram ter com Jesus e eles foram curados. Porque no deserto, onde João Batista clamou, a voz que clama no deserto, para preparar as veredas do Senhor, é o cumprimento da introdução de Cristo no meio dos homens, para que Cristo fosse o tabernáculo de Deus, onde nós pudéssemos ouvir as palavras de justiça e vermos a glória de Deus. E assim eles foram curados. Porém, assim como Labão reteve Jacó, assim como Faraó reteve o povo de Israel, Jacó era um homem cheio da graça prometida a Abraão de que Deus multiplicaria a sua semente. Labão aproveitou-se dele. Faraó, o Egito, enriqueceu por meio da graça que estava em José, e Faraó prendeu a semente de Israel. E assim sendo, Deus sacudiu essas duas casas de poder para que o seu povo pudesse entrar naquilo que era o propósito de Deus, para que então eles vissem a glória da segunda casa. A minha casa será chamada casa de oração, porque em Cristo Jesus a nossa oração, a resposta da nossa oração é sempre sim e amém. Não mais de um povo que vem diante de Deus regular e constantemente, pedindo a Deus que Deus livre de pecados que eles não conseguem vencer, pois na cruz Cristo, pela graça, morreu substituindo-nos do pecado. Logo, porque dura tanto a ferida do meu povo, não há bálsamo em Gileade. A cruz é o lugar onde o bálsamo foi derramado. Tentar sustentar o ministério do pecado é um autêntico desprezo ao ministério da graça. E fomos chamados para introduzir homens e mulheres nesta graça, para que também eles pudessem ser vitoriosos em cima do pecado. A sustentação do ministério do pecado é também sustentar o ministério da acusação. Assim, muitos hoje ainda permanecem debaixo da acusação porque não lhes foi capacitado pela graça para a obediência da fé e vivem debaixo da desobediência. Então a Bíblia diz: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O ministério que nós temos é para administrar a graça que recebemos. E disse o Senhor: ide fazer discípulos, ensinando-os a guardar a palavra, de modos que vencessem por um estilo de vida de obediência à fé, vencessem todas as artimanhas de Satanás. Um pastor leva as ovelhas a águas tranquilas, de modos que essas ovelhas são também ungidas, empoderadas para vencer o pecado. E Paulo disse: o que de mim ouvistes, confia-o a homens idôneos. Assim sendo, esta graça que nós recebemos, ela deve ser frutífera e multiplicar. Ela é frutífera porque ela desenvolve frutos do Espírito em nós. E ela tem de se multiplicar. Os frutos do Espírito, também os dons do Espírito. Mas ela tem como objetivo a multiplicação de Cristo, a multiplicação desta graça. Então nós não ouviremos mais falar de um homem que Deus usa, mas veremos que também estes estiveram com Jesus. E assim sendo, ao invés de mantermos pessoas dependentes de ofertas para a remissão dos seus pecados, nós introduzimos pessoas no sacrifício da sua redenção. E Ezequiel, cativo no meio do povo, os céus se abriram e ele teve visões. Assim Deus libertou Israel do Egito, Jacó da casa de Labão por meio de uma visão. E por meio deste ensino é restituído a visão, a revelação. Como está escrito, Jesus disse: importa que assim como Moisés levantou a serpente, eu seja também erguido. E quando todos olharem para mim, serão atraídos, serão salvos, como está escrito em Isaías. Olhai para mim e sede salvos. Todo o ensino que visa manter pessoas em sacrifícios que não redimem, em visões que não restauram, são na realidade casas como Labão, casas como de Faraó.
E a essas é dito: deixa o meu povo ir. E pela graça que Deus nos dá, o Senhor nos dá sabedoria para sermos arrebatados acima das manobras de Satanás. Deus está no controle da igreja, sacudindo, restaurando a sua obra. Porque Ele viria para uma noiva santa, uma noiva empoderada. Jesus não virá para uma noiva frágil, mas uma noiva, como está escrito em Apocalipse 11, lhes é dada a graça de fecharem os céus quantas vezes eles quiserem e declararem que não chova, de quantas vezes pragas eles quiserem liberar, e aquilo que sai da sua boca, que é a palavra, como fogo, e importa que aqueles que tentarem prendê-los, tentarem matar os seus destinos, está escrito: assim importa que eles sejam mortos, pela palavra na sua boca. Então Deus sacudiu a casa de Labão, sacudiu os fundamentos da casa de Faraó, para libertar o povo dele por meio de uma visão. Glória a Deus. Esses homens a quem Deus deu uma visão, eles foram também a semente para a multiplicação naqueles que os viram. Então Jesus disse em Marcos, capítulo 16, que o sinal de que alguém creu em Cristo, creu na sua mensagem que eu preguei, é que o que de mim ouviu, ele vai reproduzir os mesmos frutos, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre Satanás, a vitória sobre o engano de Labão, que tenta mantê-lo cativo no cativeiro. E a Bíblia diz: ele levou cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. Na realidade, a multiplicação do meu ministério fará com que de mim se manifeste a graça apostólica sobre uns, profética sobre outros. Levantaremos evangelistas, pastores, mestres. Nós não teremos uma congregação de pecadores. Nós não teremos uma igreja que é hospital de doentes. Antes teremos uma casa que é um depósito da graça divina, da sua multiforme sabedoria. Assim sendo, termino minha mensagem, nossa primeira mensagem nesse sentido: ide, frutificai e multiplicai-vos. Foi essa a ordenança do Senhor. Quando alguém, 5 anos, 6 anos, sentado comigo, um homem cuja graça se manifestou, e ele não multiplica a graça que ele viu, antes ele multiplica a manobra de Satanás, Satanás continua a lhe vencer, significa que ele não creu na palavra que ele ouviu, significa que ele não usufruiu da visão que Deus colocou sobre ele, para que houvesse janelas abertas e então ele fosse arrebatado do pecado dele. Por isso a pergunta: não há bálsamo em Gileade porque dura tanta ferida da filha do meu povo? Então muitos nos habituamos a ver pessoas continuamente no pecado, embora na igreja. Mas nós não entendemos que na realidade é por recusarem-se a multiplicar a visão à frente deles. Logo, uma das formas de Satanás multiplicar a obra do diabo no nosso meio é fazer com que tiremos os olhos de Cristo na cruz do Calvário e olhemos para aquelas serpentes que vieram picar as pessoas, resultado da murmuração, resultado da incredulidade. Então, quando alguém chega e diz: pastor, o meu pecado continua, pastor, eu não estou a vencer essa luta, pastor, eu continuo nesta situação, não quer dizer que Satanás seja muito forte. Antes, é uma das formas dissimuladas de Satanás e muitos de seus servos introduzirem e disseminarem pecado. Quando eu estou a ouvir Cristo falar comigo, não eu deixarei de olhar para ele para tentar para aquilo que Satanás esteja a fazer. Numa casa onde ressuscitam mortos, você não pode reclamar de dor de cabeça. Numa casa onde ossos endireitam, você não pode fugir dizendo que você não sabe como se posicionar na verdade. Porque clamas a mim, Moisés. Entendes tu o que lês? Perguntas que Deus fez àqueles que deveriam ser instruídos. E Deus disse: ordena ao povo que marche. Então aquele homem disse: como poderei eu entender se ninguém me instrui? Queridos irmãos e amigos, a instrução não é informação.
A instrução é para que você multiplique a mesma graça que você viu em mim. Se eu expulso demônios e você recebe a mesma graça que eu tenho, você teria que ter expulsado esses demônios. Se eu curo doentes, você deveria vencer a doença pela fé e impor as mãos sobre outros para serem curados. Se eu multiplico ovelhas, em ti não deveria haver esterilidade, a menos que você não seja discípulo da casa e mantenha antes sustentação do ministério da acusação, o ministério da letra de Levíticos, antes chamados para a multiplicação da graça, que de mim ouvistes, e de dai frutos, multiplicai.